Nós estamos aqui mais uma noite. Tivemos um dia maravilhoso, um dia marcante. Quem está vindo na nossa escola bíblica, nossa escola bíblica está uma bênção. O ano que vem, eu falei para o pastor Samuel, pastor Marcelo, que esse ano foi um ano de muitas provações. Acho que nós fomos provados por Deus. E eu sinto uma certa aprovação de Deus por tudo aquilo que passamos. E nós estamos chegando num final de ano, mas eu creio muito que aqueles que sobreviveram a esse ano vão entrar no próximo ano de bênção aí. Quantos recebem essa palavra no nome de Jesus? Esse próximo ano, um ano de bênção e de vitória para essa igreja, para o nosso ministério. Eu acredito nisso, amém? Acho que esse hino, pastor Léo, que o senhor acabou de cantar, e que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu creio que o nosso choro durou até esse ano. Eu creio que o próximo ano será um ano de muita alegria e de muita alegria na presença do Senhor. Eu creio, essa é a minha esperança. Amém, queridos? Eu quero falar hoje de uma vida vitoriosa. Diga comigo, vida. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, Grilo. Obrigado. Acho que aqui ouvi vida aqui. Irmão, é para todos. Gostaria que você participasse do culto aqui, amém? Eu convido você a participar. Diga comigo assim, vida vitoriosa. Quantos querem uma vida vitoriosa aqui? Levante a mão. Afinal de contas, o que é uma vida vitoriosa, né? E o título da mensagem de hoje está em Romanos, um versículo bastante conhecido, capítulo 8, e versículo 37, que fala sobre essa vida vitoriosa. Senti sua falta, Cláudio, na escola hoje, hein, Cláudio? O pastor Marcelo estava sentindo sua falta hoje. Ele falou que o senhor é pão duro, não quis trazer um chocolate para nós. O Cláudio não veio ler hoje só para não trazer chocolate para nós. Não tem problema, a gente pega ele depois. Eu esperando chocolate belga. Diz assim a palavra de Deus: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse é o texto de hoje. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que palavra, né? Aqui não vem falar que nós somos vencedores. A palavra ela diz mais que vencedores por aquele que nos amou. Irmão, fique comigo até o final dessa pregação, que eu tenho certeza que Deus irá falar com você, amém? Aproveitando, antes de continuar a pregação, você que está com o celular ainda na mão, aí quem não colocou ainda o modo avião ou não colocou em off aí, pegue o seu celular, compartilhe o culto da noite. Você não sabe o bem que você faz quando você compartilha os nossos cultos para uma pessoa que, das suas redes de amizade, vai estar ouvindo a palavra e quem sabe Deus falar com ela através de uma pregação. Os irmãos não sabem como é bom você compartilhar as coisas de Deus, as coisas da igreja. É interessante, né? Se eu ver algum irmão compartilhando besteira no Facebook ou no Instagram, em qualquer outro departamento aí da internet, eu não vou falar, não vou fazer nada, vou rir só apenas. Que dó disso, né? Pode ter certeza que não vou falar nada, irmão. Não tem essa coragem, não. Eu vou orar a Deus, ó, dá um jeito. Depois de compartilhar, você pode pegar e aí sim. Não fique aí vendo não fique correndo aí para ver o que está acontecendo e correndo o risco de perder o que Deus tem para falar aqui hoje contigo. Vamos lá, introdução. No ponto de vista humano, ou em uma visão no mundo em que vivemos, ser uma pessoa vitoriosa ou ser considerado uma pessoa vitoriosa é quando alguém do nada passa a ter várias conquistas, como um bom casamento, como bens materiais, como ter alguma formação acadêmica, como ter condições financeiras para poder realizar sonhos, viagens, ter conforto para poder ajudar suas gerações futuras, como filhos e netos. Hoje, uma pessoa bem-sucedida também é altamente preocupado
com sua saúde física e com sua saúde mental. Para o mundo de hoje, conseguindo essas situações todas estando alinhadas, é considerado uma pessoa vitoriosa. Uma pessoa considerada com uma vida vitoriosa no mundo em que vivemos precisa estar relacionada com conquistas e realizações. Final de ano é tristeza para uns, alegria de outros. Afinal, alguns conseguiram algumas realizações nesse ano. Outros chegaram sem conseguir nenhuma realização. Alguns chegam ao final do ano frustrados, e não é essa a minha frustração. Outros chegam alegres por conquistarem, poder aí apresentarem à sociedade, ao mundo, as suas conquistas. Enfim, assim é o mundo que nós vivemos. O conceito vitorioso para o mundo em que vivemos. Basicamente, esse é o conceito de uma pessoa vitoriosa. Apostando nisso, muitos pastores, muitas igrejas têm investido pesado nesse tipo de mensagem, onde ajudam seus fiéis a desenvolverem uma fé triunfalista em um Deus que pode lhe proporcionar todas essas coisas. Afinal, a palavra de Deus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode ser um cristão e conquistar o mundo, no bom sentido da palavra, é claro. Só que você, na verdade, só o que você precisa é tomar posse. Afinal, tudo já é seu. A Bíblia diz que você pode comer do melhor dessa terra. Procurando sempre extrair das Escrituras textos que vão respaldar seus ensinamentos e até abalizar suas ideias ou suas pregações. No final de ano e começo de ano é um tempo propício para essas mensagens. Qual é o resultado de tudo isso? Ou qual é o resultado disso hoje que nós estamos vendo? Nesse momento, igrejas hiperlotadas de pessoas correndo atrás dessa vida vitoriosa. Você vai ver hoje pessoas investindo pesado, e muitas igrejas estão cheias de gente pelos cantos das paredes esperando esse tipo de pregação. E o pastor, que não é bobo e não é bobo nem nada, ele acha que a igreja bem-sucedida, aquela pessoa que frequenta essas reuniões, né, antes de falar do pastor, essa pessoa que frequenta essas tais igrejas, ela acha que a igreja interessante é aquela igreja onde o pastor, o seu líder, é bem-sucedido, onde ele ostenta uma casa, uma mansão, por exemplo. Não no Brasil, né? O Brasil é muito pequeno, tem que ser fora do Brasil, em Miami ou em qualquer outra região aí da Ásia, ou lá em Dubai, quem sabe, né? Quem sabe um dia você vai ver seu pastor aí ostentando. E a igreja boa e ideal é aquela igreja onde o seu pastor pode ostentar e onde os seus membros também igualmente são muito bem sucedidos. Talvez essa é a igreja ideal que muitos gostariam ou gostam de participar. E aí sim, o pastor, que não é bobo nem nada, ele sabe que a igreja que não estiver disposta a aplicar esse conceito tão atual do evangelho estará fadado ao fracasso ou ao insucesso, como alguns queiram dizer, a ser uma igreja descontextualizada. Até meu celular está correspondendo aqui. Descontextualizada de uma realidade. Hoje vamos encontrar mentores
que vão nos ensinar como aplicar técnicas para atrair mais seguidores. Esses dias eu abri um Instagram, um pastor falou assim: ei pastor, é você mesmo? Aí eu já, é comigo? É você, pastor? Vou te ensinar como você atrair mais seguidores na sua igreja. Eu tenho aqui comigo técnicas. E aí? É tão interessante isso. Programação neurolinguística. Se conectar, se elaborar, se organizar a mente, programar a mente, auto-se conhecer, como eu funciono, como decodificar através dos 5 sentidos o que está dentro de você, saber sua história, conhecer seus valores, seus significados, usar o manual de programação da mente, o tal PNL. Essa tem sido a estratégia da igreja de hoje para ensinar seus seguidores a terem uma vida vitoriosa. Hoje o que nós estamos vendo são homens totalmente capazes, ensinados, preparados como robôs para chegar a você e falar aquilo que você quer ouvir, de acordo com aquilo que você pensa, descobrir em você o poder de ser uma pessoa vitoriosa. E as nossas igrejas, cada vez mais, se tornando balcões de decisões meramente humanas. Um evangelho baseado no ganho, na conquista, na vitória, nas bênçãos, como alguns gostam de dizer. Final de ano e começo de ano são momentos esperados com muita ansiedade por alguns líderes para colocarem em prática suas ideias de campanhas, de votos financeiros, é claro. Usar suas estratégias para aumentar a arrecadação e a igreja ter um lucro formidável para fazermos o que quisermos o ano de 2025. Nós vamos entrar, meu irmão, o ano que vem com o pé direito. Até supersticioso ele torna, com o pé direito. Todo mundo com o pé direito o ano que vem, para nós nos tornarmos uma igreja forte, poderosa. O ano que vem é o ano da nossa vitória. Traga o seu recurso. Vamos fazer os votos. Quanto você acha que você vai ganhar o ano que vem? Quanto você acha que você vai conquistar o ano que vem? Você vai ver muito isso a partir de agora, desse mês. Janeiro começa 12 meses para 12 anos de vitória. 12 dias, não 12 meses, 12 dias. 12 dias para 12 meses de vitória. 12 anos é muito tempo, né? É que eu não sou muito acostumado com isso. O pessoal até me chama para essas campanhas aí. Pura frustração. Aí, pastor Samuel, nossa, ontem o Júnior colocou umas fotos antigas, nossa, hein? Meu Deus do céu. Eu até coloquei um terno hoje para ver se eu lembro o tempo de assembleia. Gente, não sei se o tempo estraga a gente ou se melhora a gente, mas parece que no tempo passado a gente fica... É muito pior do que o tempo de hoje. 7 dias. Nós vamos começar o mês do sacrifício. Chegamos a esse tempo. Chegamos ao tempo de fechar o ano, iniciar o outro. Aí começa novo ciclo de promessas, de votos. E entra ano e sai ano. E parece que a história só se repete. Eu quero propor aqui uma palavra de vitória para o povo de Deus. Quantos estão dispostos a ouvir? Mas afinal, qual é o conceito da Bíblia, extraído da palavra genuína? Uma vida vitoriosa. O verdadeiro profeta, ele tem compromisso com a palavra de Deus. E sempre estará preocupado em levar aos corações ou ao povo a palavra de Deus. Nem que para isso ele tem alguns prejuízos, como a impopularidade, a rejeição da palavra e até o abandono de alguns membros. Coloca para mim o texto lido. Lembra?
Romanos, capítulo 8. Isso. Essa tradução diz em todas essas coisas. Tem outra tradução que diz, mas em todas essas coisas. Eu começo perguntando, que coisas são essas? Porque a gente lê lá que somos mais que vencedores, mas tem uma palavra que antes. Mas em todas essas coisas. Deixa eu perguntar para você, você sabe o que seria todas essas coisas? Sabe o grande mal? O nosso mal é pegar um texto e acreditar naquele texto sem antes lermos o que quer dizer aquele texto. A igreja de hoje, ela erra por não conhecer a Escritura, porque quando ela lê um texto, ela logo aplica aquele texto, e a maioria dos homens que aplicam a PNL, eles aplicam apenas o texto. Eles não aplicam o contexto. Tanto o texto de Mais que Vencedores, como o texto Posso Todas as Coisas, o contexto não diz respeito a coisas. Mas aqui diz, em todas essas coisas. Que coisas são essas? O contexto da leitura mostra o conceito de uma vida vitoriosa na vida de um verdadeiro cristão, que vai além desses ensinamentos que estamos vendo nos dias de hoje. Romanos 8:31, coloca Romanos 8:31, vamos acompanhar aqui vamos ler até o versículo 39. Olha só, leia comigo para a gente saber do que se trata essa palavra que nós vamos pregar. E eu peço por gentileza, meu irmão, eu sei que por enquanto a mensagem vai dando um soninho, né? O irmão vai ficar com vontade de dormir. Alguns irmãos tomaram remédio, Gardenal, tomaram alguma coisa antes de vir para a igreja, e fica tudo com sono, calma. Olha o que diz a palavra, que diremos, pois, diante dessas coisas? Aqui, vamos ver quais são essas coisas que a palavra de Deus diz. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, aqui diz, aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes se entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, ou do amor de Cristo Jesus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí vem a palavra, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Colocando ainda o texto, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, em nosso Senhor. Mas em todas essas coisas, o que seriam essas coisas? Aqui está falando carro, mansão, aqui está falando de propriedade, aqui está falando de conquista terrena. Não, aqui está falando, acredite, aqui está falando de tribulação, de angústia, de perseguição, de fome, de nudez, de perigo, de espada, entregues à morte todo dia, ovelhas levadas ao matadouro. Aqui está falando de pessoas, está falando de morte, está falando de vida, de anjo, de principado, de coisas presentes, de coisas futuras, de potestades, de altura, de profundidade. Está falando de qualquer outra criatura querendo nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa palavra, meu irmão, não é para um dia fácil, não é para um dia de conquista, não é para um dia de vitórias que você conquista nessa terra, não é para lá para chegar no final do ano e você, senhora, diante de todas as conquistas que você teve, você é mais que vencedor. Não, essa palavra é para nos provar aonde está o nosso coração, aonde está a nossa vitória de verdade. Em todas essas coisas
Sabe, de repente você chegou esse ano, você não teve uma vitória financeira. Você não teve uma vitória não conquistou nada esse ano. Mas não é para você chegar ao final do ano como um derrotado, nem uma derrotada. Porque a Bíblia fala que em todas essas coisas, em fome, em tribulação, em nudez, talvez você não teve para comprar, não teve para conquistar. Talvez você chega a esse final de ano totalmente decepcionado com Deus, ou decepcionado com a situação, achando que Deus não olhou para você. E você canta aqui: ainda que a figueira não floresça, ainda que o curral não deu ainda que a videira não deu os seus frutos, ainda que o curral não deu os seus animais, você diz que você se alegraria na presença de Deus. Se você não entende esse conceito de vitória, infelizmente, você não é um cristão autêntico. Em todas essas coisas, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Por tudo aquilo que você tem passado, e eu vou aprofundar aqui, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, aquele que te amou. Amém? Nem aquelas pessoas que te impediram, nem aquelas situações que te impediram de se aproximar de Deus, que quiseram te tirar da presença de Deus, nem a fome, se te faltou alguma coisa, nem a nudez, se te faltou alguma coisa, nem a espada, as lutas que você tem enfrentado, nada é capaz de roubar a tua vitória em Cristo Jesus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Por todas essas coisas, por todas as tribulações, por todas as lutas, por todas as enfermidades, por tudo aquilo que você tem passado, por todo o choro que tem durado a noite toda, por tudo isso, por todas essas coisas, eu te garanto, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Alguém entendeu a palavra aí? Então levante a sua mão comigo. Você é vencedor não por aquilo que você conquista nessa terra. Você é vencedor não por aquilo que você tenha. Você é vencedor não por aquilo que você acha: não, Deus me abençoou esse ano. Não, meu irmão, você é vencedor porque você reconhece que Ele é contigo, mesmo em situações precárias da vida, mesmo em um ano difícil, mesmo em um ano que parece que o fruto não veio, o resultado não apareceu, mesmo num ano que nada deu certo para você. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Mais que vencedor. Olha o que Deus está falando. Até aí eu me animei. Hein? Deu nada certo esse ano. Talvez não tenha dado nada certo para você esse ano, mas alegra o teu coração. Formoseia aí o teu rosto, porque o Senhor está dizendo nessa noite para você, meu irmão: você, por todas essas coisas, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem os anjos, nem profundidade, nem altura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, meu irmão. Não é isso que nos ensinam. Não é isso que nos ensinam. Nos ensinam que se você não conquistou nada, você é um derrotado. Deus não se ouve. Você não soube tomar posse. Você não teve fé. E somos obrigados a ouvir isso. E às vezes você está decepcionado, meu irmão, porque você está vivendo um evangelho falso, não um evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro te diz que mesmo com todas essas coisas, ele te garante: você é mais que vencedor, mesmo em todas essas coisas. E vamos à primeira compreensão então. Primeira compreensão: como que eu posso viver uma vida vitoriosa como cristão? Vivendo uma vida no Espírito. Diga comigo: vivendo
uma vida no Espírito. Coloca Romanos 8:1. Vamos ver. Palavra, 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 palavra. Vem a palavra. Olha o que diz a palavra no Romanos 1, capítulo 8. Versículo 1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Vamos lá. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado. Assim condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que aquele dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, que vivemos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então a primeira compreensão é que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Amém? E segundo esse conceito, o primeiro versículo diz que não existe mais condenação para aquele que está em Cristo, aquele que não vive mais segundo a carne, mas vive segundo o Espírito. Então vem a compreensão: se eu quero ter uma vida vitoriosa, eu preciso viver no Espírito. Como isso, pastor? Quem estava aqui domingo próximo passado? Ouviram a palavra bem? Que a nossa adoração ela vem do Espírito para a alma e não da carne para a alma. Que nossa adoração Deus recebe do Espírito e não da carne. O que seria viver no Espírito? Pastor, me explique isso. Quando você deixa de andar segundo suas inclinações, segundo as suas próprias vontades carnais, e passa a ouvir orientações do Espírito, e passa a ser guiado pelo Espírito Santo. O Senhor nos deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele comunica com o nosso Espírito, e é dessa maneira que nós devemos viver, seguir orientações do Espírito. Se eu quero ter uma vida vitoriosa, eu não posso ficar sendo guiado apenas pelas minhas ideias, pelos meus pensamentos e pelas minhas vontades. O que a PNL diz para você? Para que você olhe para dentro de você, descubra quem você é, para você ter paz, para você ter segurança naquilo que você vai falar, para você convencer aquela pessoa que está te ouvindo que ela vai te ouvir. Mas o que Deus está falando, que nós não devemos olhar para dentro de nós, porque o coração do homem, ele é enganoso. O coração do homem, ele é enganoso. Nós achamos que estamos certos, nós achamos que estamos no caminho certo, nós achamos que estamos fazendo a coisa certa. Mas diz a palavra, enganoso é o coração do homem. Há caminhos que para o homem parecem caminhos do bem, mas no final são caminhos de morte, diz a palavra. Quem sabe do futuro não sou eu, não é você. Quem sabe do nosso futuro é Deus, Ele conhece o nosso futuro. Quantos livramentos, Sandro, quantas coisas que Deus está nos livrando de que algo de mal aconteça lá na frente. Quantas pessoas que nunca serão ricas, sabe por quê? Porque a riqueza o contaminará e tirará ela da presença de Deus.
Quantas pessoas que vão permanecer doentes pela vida toda. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso futuro e Ele sabe o que é melhor para nós. Porque o que Deus vê para nós não é o presente, o que Deus vê para nós é o nosso futuro. Mas nós queremos viver pelas nossas inclinações carnais, por aquilo que vemos, por aquilo que queremos. Eu quero, logo eu vou atrás. Eu busco, logo eu vou encontrar. Eu desejo e eu vou atrás. E a Bíblia fala, se você viver dessa forma, isso é morte. Mas se você viver pelo Espírito, isso é vida. Quando você entender que a vontade de Deus é melhor do que a sua vontade. Deus sabe o que é melhor para você. Deixa eu ousar aqui. Deus sabe o que é melhor para você e para mim, mesmo nós achando diferentes. Às vezes você fala assim, não, isso não é bom para mim. Deus sabe o que é bom para você. O Pai sabe o que é bom para o seu filho. O que é viver no Espírito? É permitir. Eu tive uma experiência tão linda essa semana. Eu falei, Senhor, eu quero andar no Espírito essa semana. E eu não disse uma palavra, não verbalizei uma palavra, para que ninguém ouvisse, nem o diabo. Mas eu comecei o meu espírito começou a falar com o Espírito Santo. E eu me sentia falando com o Espírito Santo no meu espírito. Senhor, o Senhor está aqui? O Senhor está me ouvindo, Senhor? Pai, o Senhor está me ouvindo hoje? E aí, meu irmão, inacreditável. É uma experiência tão maravilhosa que você vai se alegrando, porque a Bíblia diz que o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus. E é uma experiência incrível quando você vai tendo essa experiência de andar no Espírito. Logo você não tem desejo de pecar. Logo você não tem desejo de querer alguma coisa, de querer conquistar alguma coisa. Eu disse isso ao Claudinei ontem, quando nós estávamos indo para a nossa igreja de Piracicaba, para comemorar 12 anos. Eu disse a ele, nós precisamos rever alguns dos nossos conceitos, daquilo que queremos para nós. O que você quer para o ano 2025, meu irmão? O que você está buscando? Talvez você está desesperado atrás de algumas coisas, se sentindo uma pessoa derrotada. O Senhor está dizendo, ei, comece a andar no Espírito e você vai viver e não vai morrer. Porque aquele que anda no Espírito vive e não morre. Amém? Sabe por quê, meu irmão? Porque as coisas do Espírito são eternas. Deus é eterno. Então aí está. Quer ter uma vida vitoriosa? A Bíblia ensina você. Mortifique. É fácil entender, né? A Bíblia fala, irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos segundo ela. Porque se viveres segundo ela, você vai morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, ou as obras do corpo, vivereis. Quer ser uma pessoa vitoriosa? Comece a ouvir mais o seu coração, através do Espírito de Deus que fala com você, todos os dias. Ele quer te ver melhor. Quando você começa a viver isso, irmão, as coisas deixam de ter o valor necessário que você acha que ela tem. Começa a viver no Espírito. Quantos querem ter essa experiência de viver no Espírito? Essa semana começa a dizer, eu vou viver no Espírito. Viver no Espírito é viver que nem zumbi, não. Não é viver que nem zumbi, não. É permitir que o seu espírito fique conectado com o Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer? Diz a palavra, nenhuma condenação há mais para aqueles que vivem no Espírito. Sabe aquela condenação dizendo que você não... quem é você? Você não tem direito. Você não tem direito. Mas quando você vive no Espírito, essa condenação ela cai por terra. Porque você não está buscando as coisas da carne, mas você está buscando as coisas do Espírito. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas vos serão
acrescentadas. Amém? Não inverta o valor, meu irmão. Você que vai, eu fico vendo gente buscando, trabalhando, correndo atrás. Eu quero conquistar uma casa. Não, uma não tá bom, eu quero duas. Eu quero deixar para meus netos. Eu quero dar uma geração. Eu quero dar uma vida boa para meus filhos, uma coisa que eu nunca tive. Tem pai que ele passou fome, então não quer ver seu filho passando fome. Tem pai que não teve roupa, ele não quer ver seu filho sem roupa. Tem pai que, sabe, aquela ideia de que parece que vai faltar, que você precisa trabalhar. Tem gente que eu converso e fala assim: pastor, quem vai pôr comida na minha casa? É claro, meu irmão, você vive uma vida na carne, só pensando nas coisas da carne, só pensando nessas coisas, você vai morrer. Essa noite, quer ser uma pessoa vitoriosa? Confie. Confie. Viva uma vida no Espírito. Ele vai cuidar para você. Essa é uma maneira de entregar. Não precisa sair que nem doido por aí, achando que vai faltar. Isso é totalmente falta de confiança. Aí deixa com o beck, deixa com o braço forte do pai, deixa com a inteligência aqui, ó. Deus me deu isso aqui, ó. Aí vem os doutores. Você pode, você é capaz. Busque dentro de você. Dá o meu e busque o seu. Eu não cobro para pregar, tá, irmãos? Mas você precisa valorizar o servo de Deus. Não vem com uma ofertinha pequena para mim, não. Essa loucura que eu estou vendo hoje. Paguei um preço para chegar onde eu cheguei. Miserável. Sacada boa, né? O cara não cobra para pregar, mas ele te oprime a dar o que ele quer. Viva no Espírito, meu irmão. Quando você vive no Espírito, não tem o peso da carne, não tem o peso dessa vida. Não importa. Quando você deixa de andar segundo as suas inclinações para ouvir as orientações do Espírito Santo, do ponto de vista do reino de Deus, uma vida vitoriosa passa através de uma vida de obediência à voz de Deus. Romanos 5,19: porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão constituídos justos. O Senhor Jesus, Ele é a nossa justiça. Amém? O Senhor é a nossa justiça. Sabe o que o Senhor vai dizer quando o diabo apontar o dedo para você e falar assim: você não é digno, você é uma pecadora, você é um pecador? Sabe o que o Senhor Jesus vai dizer? Ei, eu já paguei o preço. Eu peguei a dívida que era desse camarada aí e eu rasguei. Ele não deve mais nada. Sabe o que é isso? Justificação. Diante do tribunal de Deus, você não tem mais culpa. Diante do tribunal de Deus, você está absolvido. E isto é viver a justiça de Deus. Por que você fica com essa carinha triste ainda? Você não deve mais nada. Sabe aquela dívida impagável que você cometeu? Sabe aquilo que você fez que não tem jeito? Que você fez errado? Que você fica sofrendo com culpas? Sabe aquilo, minha irmã? É porque você ainda vive e insiste em viver na carne. Porque a partir do momento que você viver no Espírito, nenhuma condenação mais há para a sua vida. Você está justificado diante de Deus. O diabo não pode te acusar. Você tem livre acesso à presença do Pai. O véu já foi rasgado. Amém? Levanta sua mão para adorar comigo, meu irmão, no nome de Jesus. Olha que notícia maravilhosa. Se isso não é ser mais que vencedor, diante do tribunal de Deus, diante do tribunal dos homens, diante do tribunal você não deve mais nada. Sabe por quê?
Porque o Senhor já pagou o preço pela sua culpa, pelo seu pecado, pela sua miséria, por aquilo que você fez. Ei, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, meu irmão, porque foi Ele que morreu e foi Ele que pagou por você o alto preço no Calvário, para te dar liberdade, para você viver uma vida livre, livre da condenação. Aleluia! Ah, meu irmão, você tem que viver livre. Tem muita gente sendo impedida de ser abençoada, porque se acha culpado ainda. Você não tem mais culpa, porque você é bonzinho, porque você pagou, não, porque você foi justificado. Nenhuma condenação a mais para você, se você anda em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Uma segunda compreensão, Romanos 8,14, coloca para mim. Olha o que diz a palavra: todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles... É 14? 8,14? Você está me confundindo, né? Você quer me matar, né? Rebobina a fita, irmão. Volta, vem comigo. Porque todos os que são conduzidos... Aquela palavra quase que bate com o que eu falei aqui. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus... Olha só, olha aqui só. Porque todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são o quê? São filhos de Deus. Sabe qual é a outra compreensão para você ser uma pessoa vitoriosa? Você tem que compreender, assumir o papel de filho de Deus. Tem muita gente vivendo ainda como bastardo. Tem muita gente vivendo como se fosse filho de ninguém. Tem muita gente vivendo como se fosse filho de chocadeira. Não, você é filho de Deus. Essa é a compreensão. Quer viver uma vida vitoriosa? A Bíblia diz, vamos lá, vamos ler alguns versículos. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. E o Espírito de Deus, o mesmo Espírito, testifica com o nosso que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros. Se somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, meus irmãos? Qual é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus é transformar filhos desobedientes em filhos obedientes, semelhantes a Jesus, o seu Filho. Esse é o propósito de Deus. Se você anda no Espírito, você vai entender que você é filho de Deus, precisa tomar posse disso. E aí eu venho perguntar, qual é o espelho que nós temos como filho? Qual é o filho exemplar de Deus que veio nos dar exemplo aqui? Foi o próprio filho dele, Jesus, o primogênito de outros irmãos. Ele era o único, mas se tornou o primeiro, porque Deus constituiu uma família, e você faz parte dessa família. E você não é um filho qualquer, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você não é apenas filho adotado por Ele só para participar do reino dele. Não, é para participar também da mesa, da herança e da glória de Deus. Você é filho de Deus. A igreja que você chegou até aqui, meu irmão, e aí você leva uma vida de fracasso, sabendo que você é filho de Deus. Filho de Deus. Como era a vida do Filho de Deus? Como foi a vida de Jesus? A Bíblia vai dizer que ele foi obediente. Ele foi obediente até a sua morte. E não foi uma morte qualquer. Até a sua morte. E morte de cruz. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não abriu a sua boca como uma ovelha muda. Ele foi levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Ele permaneceu obediente até a morte. Pelo qual, diz a palavra, Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome
sobre todos os nomes, e sobre esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Amém? O primogênito de muitos irmãos. Ele venceu, Ele foi obediente, Ele foi amoroso, Ele foi carinhoso, Ele foi perdoador. Ele deu exemplos para constituir uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus. Sabe que Deus quer olhar para mim e para você? Ele quer ver as mesmas características do seu Filho Jesus em nós. Você quer ser mais que vencedor? Compreenda isso. Você é filho de Deus. Pastor, isso não vai acontecer no futuro? Não, isso já aconteceu no passado. Isso já foi conquistado para mim e para você. Esse direito não é um direito futuro. Esse direito é um direito presente. Você é filho de Deus, é filha de Deus. Amém? Meu Deus, acho que eu vou precisar plantar bananeira aqui, para você entender o que Deus está falando aqui. Você é filho, meu irmão. Você é filha. Deixa eu falar algo para você aqui entender melhor. Você é filho de pai rico e vive uma vida de miséria. Você é filho de um pai poderoso e vive uma vida de derrotas. Você é filho de um pai generoso e vive uma vida como se fosse um mendigo. Sabe? Eu tenho assim no seio da nossa família, da família da minha mulher, uma pessoa que tinha tudo para levar uma vida de princesa no palácio. Filha de um pai rico, de mãe rica, escolheu levar uma vida de miséria. Hoje vive no mundo das drogas, batendo de porta em porta, pedindo 20 reais, 10 reais para poder sustentar o seu vício. A família o abandonou. Isso com quanto tempo? Eu já estou na família da minha esposa já faz quase 40 anos. E desde que eu conheço essa moça, que era moça e hoje já é uma velha, uma senhora, uma mulher, uma moça que era linda quando era jovem, hoje é irreconhecível. De vez em quando ela passa aqui na igreja pedindo ajuda, inventando mentiras para poder sustentar seus vícios. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é querendo expor ninguém, não. Mas quantos filhos de Deus estão vivendo da mesma forma? Porque nunca foi procurar o Pai, porque nunca quis estar na casa do Pai, porque nunca quis viver na presença do Pai. Sabe que Deus está me falando aqui essa noite? Que tem muitos filhos vivendo uma vida porque não estão dispostos a estarem na presença do Pai. Não estão dispostos a gozarem da presença do Pai. Se você quer viver no Espírito, Deus é Espírito. Você vai poder usufruir das bênçãos do Pai. O Pai está querendo dizer essa noite: eu não tenho bênçãos materiais só para te dar, não, porque Ele pode te dar a bênção que você quiser. Você é filho de Deus, mas você precisa estar em espírito na presença do Pai. Hoje o Pai te chama para você voltar à sua casa. Sabe o filho pródigo, Samuel? Hoje existem muitos filhos pródigos, filhos que resolveram viver a sua vida aí, estão dispostos a gastar tudo que tem aí no mundo aí fora, mas o Pai está de braços abertos, esperando para te receber e para te entregar o anel no dedo, o anel da honra, as sandálias nos pés, preparar um alimento para você gozar de novo de uma condição de filho de Deus. Amém? Muitos dizem, existem muitos filhos de Deus. É uma
utopia pensar assim. Aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são os filhos de Deus. Amém? Não adianta achar que é filho de Deus vivendo uma vida totalmente equivocada, uma vida totalmente torta, uma vida totalmente errada. É um filho jogado às traças, né? É um filho, como eu falei aqui, tem até um pai rico, mas vive uma vida de miséria e de esmola. Pois o Senhor te chama nessa noite para viver uma vida vitoriosa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, obedecer a Deus, andar pelo caminho da sua vontade, ou seja, a vontade do Pai. Quando Jesus disse, se possível for, afasta de mim esse cálice, Ele disse, contudo, seja feita a tua vontade. Sabe a oração do Pai Nosso? Quando você diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, você reza, você ora, você fala bonito, mas não vive o que prega e nem vive o que ora. Jesus foi exemplo aqui na terra como filho. Foi exemplo no amor, foi exemplo no perdão, foi exemplo na misericórdia, foi exemplo na empatia. E é isso que o Senhor espera dos seus filhos. Que você faça o mesmo. Que você tenha amor, que você tenha compaixão, que você tenha misericórdia, que você tenha perdão para entregar a alguém. No nome de Jesus, receba isso como filho amado de um Deus maravilhoso, que é o Deus Pai. Amém? Ei, Ele é o nosso Pai. Amém? Aleluia. Meu irmão, nós temos um Pai, que é o nosso Deus. Aleluia. Feche seus olhos por um minuto. Eu não encerrei a mensagem, não. Infelizmente para alguns. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele está dizendo essa noite para algumas pessoas aqui: eu não sou apenas o seu Deus. Eu não sou apenas o seu amigo. Eu não sou apenas o seu irmão. Eu não sou apenas o seu Senhor. Eu sou também o vosso Pai. Tu tens uma herança comigo, meu filho. Tu tens participação comigo, meu filho. Tu tens participação no meu reino, meu filho. Vem possuir por herança, meu filho, o reino que está preparado para você desde a fundação do século. Essa vai ser a palavra de Jesus a nós, meus amados. Aleluia. Ei, filho amado, precisamos entender isso. Nós temos um Deus que também é o nosso Pai, e o nosso espírito clama: Abba, Pai, eu preciso de você, Pai, eu preciso da tua ajuda, Pai, eu preciso das tuas mãos, meu Pai. Meu irmão, erga suas mãos aos céus, glorifique ao Senhor, fale um aleluia, ou bata palmas a Ele, faça o que você quiser, amém. E eu estou encerrando a terceira compreensão. Está no versículo 18. No versículo 17 diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. E no versículo 18, versículo 17, né? Coloca no 17. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Agora vem aqui a terceira e última compreensão, que eu gostaria que você guardasse para o seu coração essa noite. Diz assim a palavra: considero, pois que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sabe qual é a compreensão que você deve ter como um filho vitorioso? É que você espere a glória futura, a esperança da glória futura, ou esperando a glória futura. A vida vitoriosa de um cristão não está no tempo presente. A vida vitoriosa do cristão está no tempo futuro. Escute isso, meu irmão. Deus, Ele pode te dar vitória hoje, porque Ele tem amor por nós, como filhos amados. Mas eu vou dizer mais uma vez para você: a promessa de uma vida vitoriosa para nós que somos cristãos não é hoje, não é no dia de hoje, não é no tempo presente. Senhor, me explique isso, por favor, quero entender melhor isso. Olha o que diz Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 em diante. 1 Pedro capítulo 1, vamos ler esse versículo para nós compreendermos essa palavra.
Olha o que diz a palavra: para uma herança que jamais poderá perecer. Nós temos participação nessa herança. Macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês. Olha o que diz a palavra aqui: para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, no qual exultais ainda agora por um pouco de tempo, sendo necessário estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. O que Deus tem preparado para o seu povo, meu irmão, sabe o que é? Os nossos olhos nunca viram o que Deus tem preparado para nós. Então você que sofre, você que está levando uma vida sem resultados, você que acha que não tem vitória nenhuma, sabe o que o Senhor está dizendo? Não dá para comparar o momento e a tribulação que você está vivendo, o problema que você está sendo investido a ter que lutar, não dá para comparar com a glória que está reservada no futuro para você. Não dá para comparar. O peso é maior. O que o Senhor está dizendo para você nessa noite: você é mais que vencedor. Suporte um pouquinho mais, lute um pouquinho mais. Esse tempo, meu irmão, ele está terminando. Nós estamos num momento, nós estamos vivendo um momento. Quantos anos você acha que você vai viver sobre essa terra? Meu irmão, nós estávamos em Piracicaba ontem. Fez 12 anos de igreja em Piracicaba. Há 12 anos atrás, estávamos plantando uma igreja em Piracicaba. Você olha as fotos antigas, quanta diferença. Como as pessoas mudaram. Embora você ache que melhorou, na verdade você envelheceu. E o tempo é implacável. O tempo é implacável. Você acha que está sofrendo hoje? O tempo é implacável. Até ontem, quanta saudade, como faz falta. Até 2 meses atrás eu olhava ali do lado do meu pai, eu via uma senhorinha que eu me chamava de mãe. Que saudades. Mas não está mais aqui. Daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. E você fica vivendo desesperado para ter as coisas. Você quer conquistar. Você quer ter. Você gasta o seu tempo. Você gasta a sua vida correndo atrás de coisas que num abrir e fechar de olhos, ou num fechar de olhos, você não vai mais ver nada aqui. Essa é a consciência que a igreja tem que ter. A igreja tem que ter consciência da glória futura, da esperança futura, aonde o bicho não pode corroer, aonde a ferrugem não pode corroer, aonde o tempo não pode desgastar. Porque aqui nessa terra as coisas acabam. Elas têm durabilidade. Elas duram tempo. Elas duram tempo. Quem construiu aquela mansão ali, que se tornou uma fábrica, aqui na esquina da Avenida 9 de Julho, quem é de Americana sabe o que estou falando, acabaram de derrubar os seus escombros e tiraram todos os seus entulhos, e ali não tem mais nada. Assim é a vida das pessoas. Elas nascem, elas crescem, aí elas começam a investir no seu tempo de qualidade, aí ela quer ter uma boa aparência, aí o tempo vai passando, ela quer melhorar a sua aparência, aí ela faz umas mudanças, ela puxa aqui, puxa ali, pinta aqui, faz alguma coisa, modifica, até dá uma mudada, até maquia. Mas o tempo é implacável. O tempo passa. E aqueles que você tanto amava já não estará mais do seu lado. E o que o Senhor está dizendo essa noite?
Existe uma glória futura que não dá para comparar com a glória presente. Não tem comparação. Não tem comparação. Meu irmão, invista o seu tempo de qualidade hoje, sabendo que a tua vitória virá no amanhã. A Bíblia diz: aqueles que esperam em Deus somente nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Esperar em Deus, não por aquilo que Ele pode fazer hoje, mas por aquilo que Ele já fez hoje e fará no futuro. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: ei, não fiquem preocupados, não turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. O Senhor tem um reino preparado para os seus filhos. Jesus disse: aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Eu vou só preparar lugar, mas eu volto. E quando eu voltar, eu levarei vocês para estar para sempre comigo. Oh, aleluia. Na casa do Pai há muitas moradas. Há lugar para você, filho. Se você é filho de Deus, Ele não quer que você more aqui. É engano. Quando um testemunho de Jeová bater na sua casa e falar que vai ser aqui, não vai ser aqui. O Senhor tem um lugar no céu, diz a palavra, reservado para nós. Amém? A minha mãe já foi morar com Ele. E eu quero saber se você está preparado para ir morar com Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Romanos 8:18 diz assim: pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser libertar do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os nossos corações, sabe qual é a intenção do Espírito, que Ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito. Não somos vitoriosos por aquilo que conquistamos nessa terra. A Bíblia vai dizer: o que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Diz que a vida de um homem não consiste no bem ou nas coisas que ele possui. Para encerrar, a vida vitoriosa, ela se manifesta naqueles que levam uma vida no Espírito, assumindo o papel de filhos de Deus, com um olhar e com uma esperança voltada para o futuro, para a glória de Deus. Fique em pé no nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Nós estamos encerrando mais um ano. Eu prometo aos pastores dessa igreja que nós vamos compartilhar muito mais esse púlpito ano que vem. Eu prometo. Mas eu não quero entrar o ano que vem falando as mesmas coisas para o mesmo povo
parecendo que nós estamos sendo apenas repetitivos a uma palavra. Deus falou no meu coração que o ano que vem é um ano de crescimento dessa igreja. Quantos creem nisso? Eu queria que você colocasse em prática a palavra de Deus que você ouviu aqui hoje. Não adianta você virar mais um ano do mesmo jeito, irmãos. A Bíblia fala que aquele que ouve as palavras de Deus e não pratica é semelhante àquele que construía sua casa na areia. A primeira tempestade vai levar tudo. Mas aquele que coloca a palavra de Deus em prática é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Nós passamos uma provação muito difícil esse ano. Eu confesso que foi o ano mais difícil da minha vida. Cheguei no final desse ano até sem um rim. Literalmente. Um ano difícil. Eu fiz alguns projetos no final do ano passado. E vou ser honesto com vocês. Dos projetos profissionais que eu fiz, eu chego esse ano talvez com o pior resultado da minha plantação. Talvez alguns possam dizer, mas que história é essa? Que palavra de derrota é essa? Talvez o Senhor prova a nossa fé para saber onde está o nosso coração. Deus não é só Deus porque faz aquilo que nós pedimos apenas, ou porque responde às nossas orações apenas. Talvez as minhas lutas se tornaram piores do que lutas que eu tinha antes. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Em todas essas coisas, eu chego dizendo a você, em cima desse altar, que por todas essas coisas, eu me sinto mais do que um vencedor. Em Cristo Jesus, por aquele que me amou. As minhas vitórias podem não ser aparentes a você, mas o Senhor está provando, porque eu tenho certeza que nós entraremos no próximo ano com grandes vitórias. E eu não estou querendo vitórias mais pessoais. As minhas vitórias estão voltadas para o reino de Deus. E eu quero ver essa casa cheia, porque você será o agente de Deus para encher essa casa. Você vai pôr em prática essas palavras que você ouviu esse ano. E Deus vai te dar uma força, um ânimo, uma coragem para você falar assim: eu preciso trazer alguém aqui nessa casa para ouvir essas palavras. E Deus vai usar os líderes dessa igreja, os pastores dessa igreja, para compartilhar o que Deus tem feito no nosso meio. E a casa será cheia no nome de Jesus. Feche os seus olhos, querido, comece a buscar o Senhor. Cante esse louvor como você nunca cantou, com o coração aberto.